Fala galera, fora coronavírus, vamos que vamos. Como eu havia dito para vocês, existe essa possibilidade aqui de você que teve dificuldade em alguns pontos do PowerPoint, que você possa escutar a explicação aqui ao vivo. Bom, as aplicações de prismas e pirâmides, e você deve ter visto, né, já deve ter lido todas as aplicações, então não vou ler tudo de novo, vou direto na solução. Então, um ponto a observar aqui nesse caso é que o volume associado que você vai ter que calcular, ele não é o da piscina inteira, com todas as dimensões. Você vai ter que retirar 0,5 do 1,7, que seria a altura. Esse 0,5 é porque ele está falando que a lâmina d'água, quer dizer, a altura é de 50 centímetros. 50 centímetros equivale exatamente a 0,5. Por isso que eu estou multiplicando 5 vezes 3 por 1,7 menos 0,5 e não por 1,7 direto. Ok? Lembre-se que essa não é a piscina de nenhuma mansão com piscina infinita. Bom, enfim, efetuando essa multiplicação, eu encontro 18 metros cúbicos e eu não posso esquecer, cuidado, que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, 1 metro cúbico são 1000 litros. Por isso é que você tem 18 metros cúbicos a 18 mil litros. Sendo assim, eu meio que faço uma regra de 3, porque o que ele disse aqui? Que ele vai usar 1,5 ml do produto para cada 1000 litros. E nós chegamos aqui à conclusão que são 18 mil litros. Então, fazendo a regra de 3, 2,7 está para 1000, assim como x está para 18 mil, e multiplicando cruzado, eu tenho aqui a conta que vai me dar 27 ml. E aí a resposta seria a letra B. Segunda aplicação, eu sempre vou supor que ela foi lida por vocês bastante, que vocês tentaram, inclusive, ver a solução. Aqui é só um complemento, não é isso? Ok, gente? Então, eu não vou reler. Aqui, o que vai ser necessário para eu conseguir resolver é saber, botei aqui na solução, saber que o volume de um prisma é a área da base vezes a altura, isso aí até o Lequinho já aprendeu, e que a área de um trapézio eu botei aqui como semissoma das bases vezes a altura. Isso é a maneira em português, que a Dona Fátima ficaria super orgulhosa, de dizer que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, sem nenhum problema, né? Então, o que acontece? Eu preciso calcular a área desse trapézio. E, interpretando o que ele falou aqui no problema, ele disse que esse lado aqui maior, que seria, no caso, a base maior do trapézio, ele é igual a 6 metros, que ele falou no topo. Repara que aqui tem a largura do topo, 6 metros. E como ele disse que para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 a mais do que a largura do fundo, então, como a altura é 2, eu tenho, na realidade, 1 metro a mais, que a largura aqui do topo vai ser 1 metro a mais que essa. Então, portanto, essa daqui vai ser 5. Por isso é que você deve ter visto esse 6 mais 5. Esse vezes 2 é a altura. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. E aí, isso daqui corresponderia à área da base, que é um trapézio. Multiplicando pela altura, que é 20, eu tenho os 220 metros cúbicos. Tá? Agora, o que o enunciado está dizendo? Que em uma tonelada ocupa 2 metros cúbicos. 1 tonelada. Então,
os 220 dividindo por 2 vai me dar as 110 toneladas procuradas. Ok? A terceira aplicação é aquela da fábrica que trabalha com matéria-prima de fibra de vidro, tem vários modelos de caixa d'água, e está falando que eu tenho um prisma reto com base quadrada e o cara quer modificar a capacidade de armazenamento de água. Então ele está construindo um novo modelo em que as medidas das arestas das bases são duplicadas e eu não altero a altura. E mantendo a mesma forma. Eu quero saber em relação ao modelo antigo, como é que vai se comportar o novo modelo, se é 8 vezes maior, 4 vezes maior, enfim, uma dessas alternativas. Então, de novo aqui, eu vou usar a famosíssima área da base vezes altura. E no caso a base é um quadrado. Né? E a área de um quadrado é o lado ao quadrado. Isso daí até o microlec conhece, né? Isso aí, sinceramente. Pô. E aí, o que eu fiz? A ao quadrado vezes H seria o padrão do volume. Só que a aresta foi duplicada, ela passou a ser 2A. Então 2A elevado ao quadrado me dá 4A ao quadrado. Então repara, 4A ao quadrado H seria o volume do novo prisma. E do antigo é A ao quadrado vezes H. Então eu posso dizer que é 4 vezes maior. Letra B de bom aluno! Seguinte. Agora a velha questão do Enem da lata de tinta. Essa, para quem é dodóizinho com porcentagem, ela realmente foi complicada para os alunos. Muito complicada. Então aqui, ó, você tem a lata de tinta com essas dimensões, aqui são as dimensões originais, e eu quero produzir uma nova lata com os mesmos formatos e volume. Agora, repare bem o que ele está dizendo. Perceba, as dimensões elas vão aumentar em 25%. 25%. A altura ele não falou nada, então eu vou manter. Tá? E a pergunta é a seguinte. Enquanto eu vou ter que reduzir a altura para que eu consiga o mesmo volume. Você tem aqui uma lata com um determinado volume, que todo mundo sabe que é ABC, a multiplicação das dimensões, e eu quero conseguir colocar a mesma quantidade de tinta, pelo mesmo volume, só que aumentando aqui. Óbvio que eu vou ter que diminuir isso daqui. Agora, o complicador da questão é que é em relação à porcentagem. Aí é aquilo que eu falei, o dodóizinho vai ter problema. Não é o seu caso, que vocês são top ESP, PN, NASA. Então aqui no caso, vamos ver. Ó. Olha o que eu tenho. Fiz até uma explicaçãozinha dodóiana. 25% é igual a 1/4. Você poderia até pensar como 0,25, talvez fosse melhor, para quem não tem medo de número decimal. Então, ele diz assim, aumenta 25% de 24. Então, ele passa de 24 para 24 mais 1/4. Esse 1/4 é o 25% de 24. Agora, eu estou fazendo assim, ao invés de fazer a conta 24 mais 6, que eu quero mostrar para você o macete usado na matemática comercial e financeira. Tá? E outra coisa, eu colocando dessa maneira, você vai ver aqui que vai ter uma simplificação. Tá? Por isso que eu não estou fazendo a conta. Então, repara, 1 mais 1/4 vezes 24, repare que eu botei 24 em evidência, e na conta
Por isso é que você está vendo aqui, ó, 5 quartos vezes 24, ele vem daqui. Ó. Há quem preferiria trabalhar também com 1,25, porque 5 quartos é 1,25, você pode pensar como 1 mais 0,25, que é 1,25. Tá? Agora, tem que tomar cuidado na outra parte. A outra parte é de quanto eu vou querer percentualmente que diminua a altura. Repara que quando eu aumento, quando tem um aumento percentual, eu multiplico por 1 mais x. X é a taxa percentual, que seria, por exemplo, de 25%. Tá? Por isso é que eu multiplico por 5 quartos. Se, por exemplo, eu estivesse diminuindo em 25%, eu ia fazer 1 menos x, onde o x seria o 0,25, caso eu estivesse diminuindo em 25%, que não foi o caso. Tá? Então, agora na equação, ó, isso aqui é o volume original, que é simplesmente o ABC, até a galerinha da classe de alfabetização sabe isso, ABC, e o volume tem que permanecer o mesmo. Então agora os novos ABC são esses. Ó. Essas duas dimensões aqui, 24, elas aumentaram de 25%, e a altura vai diminuir aqui de x. Aqui é x%, esse 1 menos x, é desconto. Tá? E 40 é a altura comum. Por isso que não é vantajoso você fazer a conta antes, porque aqui vai passar ó, o facão, ó, 40 com 40, 24, 24 com 24, 24. Olha aqui que vai sobrar, amiguinho. 5 quartos vezes 5 quartos vezes 1 menos x igual a 1. E aí uma equaçãozinha super complicada, né? Você pode chamar o lequinho para resolver. Não é lequinho, não. O leque. Leque para resolver. Você vai encontrar 0,36, que é 36%. Essa já foi considerada uma questão do Enem, assim, mediana, é um médio fraco. Quer dizer, no grosso dos alunos seria médio, porque a maioria é um pouco dodó em porcentagem. Mas você ainda tem alguns anos para resolver isso. Bom, agora aqui, essa outra aplicação é uma aplicação de visualização. Isso aqui é uma pirâmide quadrangular, de ponta cabeça. E aí o cara retira 4 pirâmidezinhas aqui, ó. 4 pirâmidezinhas. Você deve ter tentado fazer, deve ter visto a solução, deve ter estudado. Esse é o bom aluno, né? Esses são os meus garotos, as minhas garotas aí, espertos que fazem isso. Mas mesmo assim eu vou dar uma lidazinha aqui rápida. Então o que acontece? Quando eu tiro aqui de cada vértice desses aqui uma pirâmidezinha, olha o que está acontecendo. Olha bem, olha bem. Quando eu tiro essa pirâmide, eu crio na realidade aqui 1, 2, 3 vértices novos. Que esses aqui, eles saíram, mas deram lugar a mais 3. 3 em cada canto. Quer dizer, eu tenho mais 12. Por isso é que você está vendo esse 12 aqui. Esse 1 é o original da pirâmide mesmo. Tá? Espero que esteja entendido. Agora, em termos de face, poxa, a pirâmide quadrangular ela tem 5 faces. São 4 laterais e uma da base. Mas quando eu tiro essas pirâmidezinhas aqui, repara, ó, que eu estou criando, que eu estou colocando mais 4 faces. Por quê? Volta para cá. Ó, eu mantenho as 5 que eu já tinha e eu criei mais uma, mais 2, mais 3, mais 4. Então, por isso aqui, ó, por isso esse 5 mais 4. Esta é uma questão mesmo de contar. Ver o que você já tinha no total aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui as 8 arestas. E você acaba criando mais 1, 2, 3 em cada um desses 4 vértices. 3 vezes 4, 12. Que me leva aqui a 8 mais 12, 20.
É uma questão apenas de visualização, mas foi uma questão que teve um grande índice de erros no Enem. É uma questão que vale a pena investir. Ok? Bom, agora uma outra questão que também foi considerada difícil no Enem, essa eu acho mais difícil do que a anterior. Você já deve ter lido, né? E basicamente eu quero saber como, segundo a classificação dos polígonos, quais deles são possíveis de serem obtidos pelo artista. Quer dizer, quando eu pego o plano e corto ele. É claro que da maneira que eu coloquei aqui as soluções, acho que ficou bem claro de você ver, mas acontece que numa prova, você lá, sem a sua laranjadazinha, sem estar à beira da piscina, fica complicado, não é como você estando em casa, né, curtindo, descansando. Então, realmente, eu tenho que reconhecer que não é uma coisa elementar você imaginar essas 5 situações, mas são as situações possíveis. Ó, você tem aqui, você pode formar um triângulo, você pode formar um quadrado, se aqui for um quadrado, né, basta você cortar com um plano paralelo à base. Você pode fazer inclinado, ó, pegando lados paralelos aqui, ó, esse lado paralelo a essa aresta, e esse aqui paralelo a essa, e aqui acaba gerando um trapézio. Pode ser um quadrilátero irregular, pô. Totalmente irregular. Isso aqui não é um quadrilátero padrão. E também um pentágono. São essas 5 possibilidades. Ou seja, a letra E não é uma coisa simples assim de você visualizar, ainda mais no meio de 45 questões lá, com aquela tensão. Enfim, mas espero que você tenha entendido. Agora aqui, a próxima aplicação, as próximas são mais tradicionais, mais de questões específicas e mais dependentes de fórmulas, né? De fórmulas de teorema de Pitágoras, você sabe que é o principal. Eu acredito que você tenha entendido aqui a solução, né? Basicamente é a aplicação do teorema de Pitágoras e das fórmulas, tá? De novo, uma outra aplicação bem tradicional, burocrática, onde uma pirâmide está inscrita num cubo. Inscrita não é jogada de qualquer maneira, ela tem que ter alguma coisa lá que seja comum. Tá? Nesse caso, ele dá a figura. Tá? Ele deu a figura. Então você vê que a base da pirâmide está coincidindo com a base do cubo, e você tem um vértice lá no centro da face superior. Tá? Então eu até escrevi, vou só ler. Nesse exercício é fundamental perceber que a medida do lado da base da pirâmide é igual à medida da altura da base. Perdão, que é igual à medida da altura da pirâmide. Quer dizer, a altura da pirâmide e a altura do cubo são as mesmas. E a altura corresponde à aresta do cubo. Tá? Bom, ele fornece o volume da pirâmide, que eu sei que é área da base vezes altura sobre 3. Se eu representar por L tanto a aresta do cubo como a aresta aqui da base, então a área da base é L ao quadrado e a altura é L. A altura da pirâmide é L. E eu não posso, deixar de lembrar que o volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Tá? E aí, como ele deu o volume que é 6, uma álgebrazinha aí de leque, ou lequinho, me dá L ao cubo sobre 3 igual a 6, L ao cubo igual a 18. Tá? Eu nem precisaria extrair a raiz, porque na realidade, como ele está pedindo o volume, e o volume do cubo é L ao cubo, então chegando nesse L ao cubo igual a 18, eu já estou com a resposta tranquilinha. Uma questão assim de um algebrismozinho tranquilo, tá? Agora a aplicação, vamos aqui a aplicação 9. Ele diz que a base de uma pirâmide reta é um quadrado, o lado mede 8 raiz de 2, o ladinho, hein?
não é a diagonal não. E diz, se as arestas laterais da pirâmide medem 17, ó, isso aqui é uma aresta lateral, assim, vermelha aqui de ar. Eu quero saber o volume. Bom, você tem que pensar sempre de trás para frente. O volume de uma pirâmide é área da base vezes a altura sobre 3. Nada disso foi dado explicitamente. Eu preciso achar essa altura e preciso achar a área da base. Para achar a área da base, eu tenho que fazer lado ao quadrado, que a base é um quadrado. E ele está dizendo, cara, que o lado mede 8 raiz de 2. Então é só fazer 8 raiz de 2 ao quadrado, que é 64 vezes 2, que é igual a 128. Quer dizer, agora só está faltando calcular a altura, para eu multiplicar por esse valor, que é 128, e dividir por 3. Agora, como é que eu vou fazer isso? Para descobrir a altura, repara, eu já tenho o A, que é 17. Se eu descobrir a metade da diagonal, eu jogo pitch aqui, o famoso pipi. Então, como é que eu vou fazer para chegar a essa conclusão? Aí eu tenho que lembrar daquela formuletazinha, que na realidade é o teorema de Pitágoras, do 9F, ou da turma 9F, ou do aprendizado da 9F. Diagonal é lado raiz de 2. O cara deu o lado, então a diagonal é 16. Metade de 16 é 8. E aí, amigo, chama lá o Baby Leque para aplicar o teorema de Pitágoras e descobrir o valor de H, que é o famosíssimo 15. Aí uma continha básica, né? Área da base vezes a altura sobre 3, me leva aos 640 centímetros cúbicos. Cuidado! Volume é a unidade cúbica. Tá? Isso numa prova discursiva faria você perder apenas 1/10. E a última aplicação diz que uma pirâmide regular é construída com um quadrado de 6 metros de lado e 4 triângulos iguais ao da figura abaixo. Ou seja, isso aí é uma pirâmide de base quadrada, uma pirâmide quadrangular regular. O que eu vou fazer? Eu preciso calcular, ele pede volume. Volume é a área da base vezes a altura. Ele já deu o lado do quadrado, quer dizer, a coisa mais imediata de você determinar aqui é a área da base. A área da base é 6 ao quadrado, isso aí não é o problema. Tá? Agora, eu preciso descobrir a altura para usar no cálculo do volume, que o volume é a área da base vezes a altura sobre 3. E ele ainda está pedindo um valor aproximado. Você vai perceber o momento da aproximação. É uma questão múltipla escolha, isso até facilita um pouco o esquema da aproximação. Então, como é que eu vou descobrir essa altura? Repara, a altura aqui desse triângulo, isso aqui é uma face, tá? Se eu traçar a altura, eu vou dividir aqui como triângulo é isósceles. Vou dividir o 6 em duas partes, vai ficar 3, H e 10. Mas não fica alegrinho. Essa altura não é a altura da pirâmide. Você deve ter percebido isso aqui nesse slide. Aquela altura que eu estava me referindo há pouco é esse Z aqui, que eu vou precisar descobrir antes para depois mandar um pitch aqui. Esse H é molinho, pô. Isso aqui é tranquilo. Porque ele disse que o quadrado tem lado 6. Então isso aqui é o que a gente chama, você deve ter visto na teoria, nas aplicações teóricas de pirâmide, isso aqui é a apótema da base. É a distância do centro até o lado. Então isso aqui é 3. Tá? Agora, depois que eu descobrir esse valor aqui Z, é que eu vou aplicar o Pitágoras para achar o X. Então, primeiro o cálculo de Z. Aplicando Pitágoras, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado, que é 10, olha aqui, olhe bem, 10. Aqui está o apótema da pirâmide. A apótema da pirâmide nada mais é do que a altura de uma face. Não confundir
com o apótema da base. Esse aqui é a apótema da pirâmide, está no espaço, tridimensional. Tá? Então, é isso aqui que a gente está calculando. Ó. Então, mandando Pitágoras aqui, eu cheguei na raiz de 91 para esse valor aqui, ó, de Z. Agora eu vou trabalhar nesse triângulo aqui, ó, de novo com Pitágoras, para calcular a altura x. Foi o que eu fiz aqui. Ó. Cheguei na raiz de 82. Como é um valor aproximado, então vou ter mais ou menos 9, aqui, aproximação para 9. Pô, 9 vezes 9 é 81. É aproximado com o número inteiro, você viu lá nas opções. Aí o volume é aquela coisinha básica de lequinho, área da base vezes a altura vezes 1/3, quer dizer, sobre 3, que vai me levar a 108 metros cúbicos. Tá? É isso aí, galera. Espero que tenha ajudado. Vai ficar um videozinho longo. Ele vai ser postado no YouTube, num canalzinho que eu tenho, só que ele vai ficar escondido, porque eu não tenho nada lá ainda de público. Eu vou te dar o link. Você vai ter o link para buscar esse vídeo. Força, fé e... Como é que são os três do F ao cubo? Força, fé e foco.